Eita, professora, que a senhora falou um monte de coisa pra gente nessa aula, né? E é só a primeira parte, tá, gente? Não tô querendo assustar ninguém, não. Mas é porque essa primeira parte, como ela era muito conceito, a gente tem que tentar passar para vocês o máximo do que a gente conseguir em relação aos ácidos. Na outra aula, aí a gente vai trabalhar bastante a questão da nomenclatura e vai ser muito legal ver vocês conseguirem dar nomes de acordo com a oficial e o PAC, né, para os nossos ácidos. Mas, como agora a gente vai fazer essa prévia antes de você fazer a atividade, vamos lá rever os principais conceitos que foram abordados na nossa aula de hoje. Vem comigo! Aula 33.2, professora, a gente está caminhando bastante já, né? A gente está nessa primeira parte da aula sobre ácidos, falando sobre os compostos inorgânicos. Nós vimos que o conceito de ácido ele já vinha sendo usado desde o século XVII e que acreditavam-se que as moléculas, né, que formavam os ácidos, elas apresentavam cantos afiados ou projeções como os espinhos. E isso era usado para justificar o fato dos ácidos irritarem a língua e a pele. Mas hoje em dia a gente já sabe que esses ácidos são conhecidos como uma classe de compostos e que essa classe de compostos, quando está em solução, em meio aquoso, eles exibem algumas propriedades. Aí nós temos o sabor azedo, que é uma propriedade organoléptica, ou seja, propriedade que a gente consegue definir pelos sentidos, e nesse caso, paladar. A gente tem aí que eles têm a habilidade de mudar alguns corantes naturais, e aqui essa habilidade foi muito importante para a química, onde a gente utiliza lá em indicadores e conseguimos indicadores, professoras, e a gente consegue, a partir desses indicadores, poder definir se uma substância é ácida ou ela é básica, sem precisar experimentar o sabor, sem precisar provar a substância. Outra propriedade é que esses ácidos, essas substâncias, elas reagem com alguns metais e também reagem com as bases para formar sal e água. Essa reação da base com o ácido nós chamamos de reação de neutralização, aonde nós vamos ter a neutralização de um ácido por uma base e os produtos que vão ser formados sempre vai ser sal, mas não é um sal de cozinha nosso não, tá? O NaCl. É um sal, né? E água. O que mais nós falamos? A gente fala sobre indicadores ácidos e bases. Nós vimos que nós podemos utilizar substâncias que apresentam uma determinada coloração e que essa coloração dessa substância pode mudar de acordo com o meio onde ela esteja. No meio ácido elas apresentam uma tonalidade, no meio básico elas vão apresentar outra totalmente diferente. E aí a gente trouxe para vocês a fenolftaleína e o tornassol, que são exemplos de alguns indicadores ácidos e bases. O que acontece? Quando a fenolftaleína entra em contato com o meio ácido, ela vai permanecer, ela vai ficar digamos, sem cor nenhuma, ela vai ser incolor. Já se essa mesma substância, a fenolftaleína, estiver em contato com um meio que nós chamamos de básico, ou seja, com uma base, ela vai apresentar a coloração rósea. Já o ternassol, que é um outro exemplo que nós estamos usando, se ele estiver em meio ácido, ele fica com a coloração vermelha. E em meio básico, fica com a coloração azul. Tranquilo até aqui? E a escala de pH? A escala de pH nós conhecemos como potencial de hidrogênio. Ela é uma escala que vai de 0 a 14 e a gente consegue definir se uma substância é ácida ou base de acordo com o pH que ela vai apresentar.
Substâncias que apresentam pH igual a 7, elas são ditas como neutras, enquanto as substâncias que apresentam pH abaixo de 7, elas são ditas como ácidas. E acima de 7, professoras? Aí nós temos as substâncias que são ditas como bases. No mais, vamos testar esse conhecimento adquirido na aula de hoje lá na atividade de sala. Eu vou ficar aqui esperando vocês para a gente fazer a correção juntos. E aí, galerinha, o que vocês acharam da atividade? Bom, eu sei que nem todo mundo amou, né? É primeiro contato com questões inorgânicas, às vezes a gente tem muita dúvida, principalmente quando a gente trabalha lá a concentração dos íons e o cálculo do pH. Mas tudo bem, não é o fim do mundo, tá? A gente vai fazer agora a correção desses exercícios junto com vocês para a gente ir para o nosso Tirando Dúvidas. Vamos lá? Questão de número 1. Gente, essa questão aqui, ela pode parecer difícil, mas ó, ela não é. Nessa questão número 1, diz o seguinte: constatou-se que uma amostra de suco de laranja possui pH igual a 4. pH é a nossa escala que a gente mede a acidez, né? O potencial de hidrogênio. Daí ele pede para a gente determinar as concentrações dos íons H+ e OH-. Isso aonde? No nosso suco. E dá as alternativas para a gente determinar qual delas é a correta. Respira, relaxa e vamos aos conceitos que são abordados aqui. Primeiro ponto, o pH ele vai de 0 a 14, certo? No 7 nós temos as substâncias neutras e abaixo disso nós temos as substâncias ácidas. Do nosso suco aqui, ó, o pH deu 4, então é uma substância ácida, certo? Essa concentração que eu estou atrás aqui, ó, do H+ e do OH-, eu vou tirar a partir do pH que o problema me apresentou. Por quê? Porque eu vi que a concentração de H+ ela é igual a 10 elevado a menos o pH. Da mesma forma que a gente também viu que a concentração de OH- também é igual a 10 elevado menos o pH. Só que, o pH, perdão. Só que nós não temos a concentração nem o pOH que me indique quantas hidroxilas eu tenho, certo? O que eu vou fazer? Bom, aqui, ó, para determinar os íons H+, eu já sei. Eu vou pegar esse meu exponencial que eu tenho aqui e vou dizer que a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a quanto? Qual é o pH? É 4. Só que aqui, ó, tem que ser negativo. Então, 10 elevado a menos 4. Vou olhar as minhas alternativas e vou ver qual delas apresenta, respectivamente, a primeira concentração em relação a H+. Nesse caso aqui, ó, a letra B, 10 elevado a menos 4. Mas como que se chegou nessa concentração de OH-? Aí, meu amigo, você tem que usar do conhecimento que você absorveu durante a aula. Por quê, perdão? Porque se eu sei que o pH mais o pOH tem que dar 14, não foi isso que a gente viu na aula? Se eu tenho que o meu pH é 4, vou colocar aqui, vai ficar 4 mais o pOH, que eu não sei quem é, que tem que me dar 14. Agora eu vou usar quem? Quem que eu vou usar aqui? Matemática para que te quero. Essa daqui é a minha variável.
eu vou isolar os termos, letra para um lado, número para o outro. Então, como é que vai ficar? POH vai ser igual a 14. Esse meu camarada, ele é positivo ou negativo? Positivo, então ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 14 menos 4, que vai me definir o POH igual a 10. Esse é o meu POH, a partir de eu saber o pH da minha solução. Agora eu vou definir o valor da concentração do meu OH-. Eu vi que a concentração dos íons OH- é igual a 10 elevado a menos o POH. Quem é o POH? É 10, então vai ficar 10 elevado a menos 10, que de fato me dá como alternativa correta a alternativa B. Tranquilo aí, pessoal? Então vamos lá na questão de número 2 no Se Liga no Enem. Aqui a gente tem um Enem bem antigo, lá de 99, acho que vocês nem eram nascidos. Mas olha só o que diz. As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte. Aí tem aqui água mineral e aí tem as informações que constam no rótulo desta água. E dentre essas informações nós temos as características físico-químicas dessa água e a composição química provável dela. Nas características físico-químicas nós temos também o pH apresentado. Toda água mineral, galera, apresenta lá no seu rótulo o pH dela. Tranquilo? E aí ele vem e fala o seguinte: dos indicadores ácidos e bases, que são substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução, o quadro abaixo fornece cores que alguns indicadores apresentam na temperatura de 25 graus Celsius. E aí ele deu pra gente 4 indicadores. O azul de bromotimol, que conforme o pH, ele vai ter uma coloração amarela quando o pH for menor que 6 e azul quando o pH for maior que 7,6. Aí ele vai ter o vermelho de metila. Quando o pH for menor que 4,8, ele é vermelho. Quando ele é maior que 6, ele é amarelo. Nós temos a fenolftaleína. Quando o pH for menor que 8,2, ele é incolor. Quando for maior que 10, é vermelho. E o alaranjado de metila. pH menor que 3,2, ele é vermelho. E acima de 4,4 ele é amarelo. Tranquilo? Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as com água de torneira. E a água de torneira tem um pH entre 6,5 e 7,5. Para serem vendidas como água mineral. Vocês viram lá no rótulo da água mineral? O pH dela a 25 graus Celsius é o que, ó? 10. Dessa água mineral aqui. E a pessoa que pegou, colocou água da torneira para vender no lugar da água mineral, acabou colocando uma água com um pH bem inferior da água original. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na água mineral fraudada, na temperatura de 25 graus Celsius, gotas de... E aí ele quer que você determine qual destes indicadores pode determinar essa fraude, qual deles vai ter uma mudança de coloração mais próximo dessa faixa aqui, de 6,5 e 7,5. E aí a gente vê que é a letra A, mas por quê? Vamos voltar aqui na tabela para a gente entender. Na alternativa A, eu estou dizendo que é o azul de bromotimol, que é esse primeiro cara aqui. E a fenolftaleína, que seriam os dois indicadores mais
fáceis da gente conseguir identificar essa fraude. O primeiro, ele seria mais exato, porque a mudança de pH dele é bem próxima da faixa da água fraudada. O segundo, também, ó, porque ele está entre 8,2 e 10. Por que que esses aqui não serviriam? Porque as mudanças de coloração ocorrem em um pH bem abaixo do pH da água. A água lá, o pH não era 6,5 e 7,5? Olha só o vermelho de metila. As mudanças de cor que ocorrem é para o pH 4,8 e 6. Como o meu pH está bem acima disso, dificilmente ele serviria para eu poder identificar essa fraude. A mesma coisa aqui no alaranjado de metila. Olha as faixas de pH que ocorre a mudança de cor. 3,2 e 4,4. O nosso pH lá é de 6,5 a 7,5. Então, aqui também dificilmente ele conseguiria detectar essa fraude. Então, por isso que a letra A é a nossa alternativa correta. Ele diz que o rótulo da água mineral informa um pH igual a 10, lembra que eu falei? E o enunciado falou que a água da torneira tem uma faixa de pH de 6,5 a 7,5. Então, se a gente adicionar algumas gotas de azul de bromotimol nesta água, ela ficaria com um tom amarelado, pois o seu pH é próximo de 6. Se fosse a água mineral, esse indicador ia ficar como? Azul, porque aí o pH seria acima de 7,6. E a fenolftaleína? Quando a gente colocasse a fenolftaleína na água da torneira, ela ficaria incolor, pois o pH é menor que 8,2. E se a gente colocasse na água mineral original, que o pH é igual a 10, ela ficaria vermelha. Por isso que esses são os dois indicadores próprios para resolver esse problema. Questão de número 3, outra questão do Enem, só que agora lá de 2011. Em 1872, Robert Alvin Smith, ele criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas lá em Manchester, após a Revolução Industrial. Gente, precipitação é o fenômeno da água caindo do céu, seja na forma de granizo ou na forma de chuva, tá? Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera. Ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta pH igual a 7. E ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6, até menos que isso, o que provoca as reações, deixando consequências. O texto aponta um fenômeno atmosférico, causador de graves problemas ao meio ambiente, que é a chuva ácida. Esse fenômeno tem como consequência, e aí a gente tem 5 alternativas que podem ser ditas por vocês como a consequência da chuva ácida. Se a gente for observar, eu estou falando de uma água que era para ter o pH igual a 7 e tem pH inferior até que 5. O que pode acontecer? Na letra A, diz que pode acontecer corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal e acidificação de lagos. Na letra B, diz que vai acontecer o quê? Diminuição do aquecimento. Nossa, gente, olha só. O quanto isso foge do que nós estamos trabalhando. Como que a chuva ácida vai diminuir o aquecimento global? Não tem como, então a gente já tira a letra B como alternativa possível. C, a destruição da fauna e da flora, a redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. Assoreamento dos rios não seria
um problema causado pela chuva ácida. Aí diz na letra D, as enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, correndo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Não tem enchente causada por chuva ácida, tá, gente? Fora, letra D também. Letra E. Degradação da terra nas regiões semiáridas localizadas, em sua maioria, no Nordeste do nosso país. Isso aqui é muito relativo, primeiramente porque ele não diz em que região está ocorrendo a poluição. Então, como a alternativa correta, nós temos a letra A. Os ácidos presentes na atmosfera, que são gerados pela emissão de gases, eles são tóxicos, né? Eles se precipitam como a chuva ácida, atingindo os monumentos, vegetações, áreas de rios e lagos. E isso sim aumenta os gastos públicos, porque aí a gente vai requerir mais manutenção de estátuas e despoluição dos recursos hídricos. Então, a alternativa correta é a letra A. E aí a gente fecha mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinho que a gente está só começando a unidade 3. Tem mais aula pela frente.